Fala pessoal do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Né? Todos nós aí nesse momento tão tumultuado, nesse momento de tanta insegurança que nós estamos vivendo. Quero dizer para vocês que, olha, a gente está aí, né, trabalhando firme, com afinco para poder ajudá-los a gente não perder esse tempo, tá? Eu achei melhor dentro da minha disciplina fazer isso através de uma videoaula. A minha aula é muito expositiva e eu vou tentar trabalhar conteúdos dando andamento. Nós vamos fazer revisão não, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, mas dentro de frentes e de tópicos que sejam interessantes a gente trabalhar por videoaula. Tá? Então existem alguns conteúdos que eu prefiro que a gente deixe lá para a sala de aula, mas nesse momento a gente vai trazer aquilo que a gente possa adiantar para vocês dentro do nosso conteúdo e fazer com que a gente aí dentro de casa consiga trabalhando, crescendo, produzindo, que eu acho que isso é o mais importante nesse momento, né? A vida não para, a gente vai tentando administrar com as ferramentas que a gente tem em mãos, tá bom? E a tecnologia tá aí para isso, né? A tecnologia vem para trazer, às vezes, informações aí equivocadas, deixar todo mundo nervoso, paranoico, mas também vem como fonte de informação, de esclarecimento e de auxílio nesse momento. Já pensou se nós não tivéssemos a tecnologia para trabalhar nesse momento? Seria muito mais difícil, né? Então, graças aí a essa tecnologia, né, nós temos aí a oportunidade de ir trabalhando dessa forma com vocês, ok? Bom, gente, o que eu resolvi trazer para vocês? A continuação dos elementos narrativos. Nós falamos aí sobre, nós paramos em personagens na sala de aula, vocês lembram disso? Contei a história para vocês do Curtiço, quem estava lá na sala lembra, quem não estava vai se informar ali depois. E para falar um pouquinho sobre os tipos de personagens que nós trabalhamos ali dentro dos personagens protagonista, secundário e antagonista. E depois nós estamos falando da classificação deles, que nós classificamos entre personagem... falei para vocês do personagem linear, do personagem complexo, e agora a gente vai dar continuidade a esses personagens. As atividades que eu vou passar para vocês, ela vai focar dentro desses personagens, tá? A gente vai trabalhar em cima desses elementos narrativos, mas alguma coisa eu falo para vocês daqui a pouco, tá? Bom, gente, nós falamos do personagem linear, ó, linha, né? Aquele retinho, aquele do começo ao fim da mesma maneira. Trabalhamos o personagem complexo. O que vem a ser o personagem complexo? Aquele que oscila no decorrer da história, que seria o personagem humano, somos nós oscilamos. Tem hora que nós estamos lá para baixo, né? Agora preocupados com tudo isso que está acontecendo. Tem hora que nós estamos bem, tem hora que a gente está irritado, tem hora que a gente está tranquilo. Cada momento da nossa vida nos impulsiona para determinados comportamentos. Então é um personagem humano. Aí dentro da classificação, além desses, nós vamos falar um pouquinho sobre o personagem tipo e o personagem caricatura. Lu, o que é isso? O que vem a ser o personagem tipo e o caricatura? Gente, o personagem caricatura, ele é aquele que tanto o tipo quanto o caricatura, eles vão se diferenciar dentro de um texto por alguma, vamos dizer assim, algum exagero, tá? Eles têm aí pontos de exagero dentro de dois tópicos, duas diferenciações. O personagem caricatura, ele tem esse tom de exagero na parte física dele. E aí a gente pode fazer, ó, um paralelo com caricatura que vocês veem, tá? Então, por exemplo, no salão de humor que vocês vão, né? Vocês veem lá, caricatura normalmente de pessoas que têm algum traço físico meio que foge ao padrão. Então, um nariz avantajado, um queixo pontudo, ou um dente um pouco mais, né, expressivo no semblante, ou uma orelha, né, um pouquinho mais aberta, e assim por diante, tá? Então, o personagem caricatura é aquele que dentro do perfil, gente, todos nós temos aí algum ponto para virar caricatura. Todos nós, tá? Os olhos um pouco mais expressivos, grandes ou muito fechadinhos, ou a bochecha um pouco mais gordinha ou muito... Então, gente, todos nós temos algum perfil que pode se transformar em caricatura, mas dentro dos textos, o personagem caricatura, ele é meio exagerado nesse sentido, porque senão dentro do texto a gente não vai perceber que ele é um personagem caricatura. Então, o personagem caricatura dentro das narrativas, ele tem que realmente ter um ponto físico acentuado.
para chamar a atenção do meu leitor, tá? Eu gosto muito de usar como exemplo o Quasimodo, o Corcunda de Notre Dame. Gente, eu amo Quasimodo. Desde adolescente, tá? Eu adoro. Eu acho ele um personagem lindo, lindo. De tão feio, ele é lindo. Por quê? Porque ele tem aquela corcunda enorme, né? Ele esteticamente, ele é nada atraente. Ele é feio, mas ele tem um coração. Ele tem uma bondade dentro dele que é fenomenal, né? Ele cativa as pessoas pelo amor que ele tem, pela natureza, pelo ser humano. Ele é um personagem bondoso. E é isso que o personagem, que o autor quer mostrar pra gente, que todos nós temos os nossos atributos. E que muitas vezes aquele personagem que dentro da sua aparência, do seu físico, ele pode causar a um primeiro momento uma certa repulsa, né, uma verruga enorme na ponta do nariz, né, alguma coisa que às vezes causa um certo asco, uma certa repulsa. Quando você vê, você percebe que no interior dele ele tem muito a oferecer. Mas pode ser o contrário também. Ele pode unir o personagem caricatura, o físico dele pode ser reflexo do que ele causa no interior dele. Tá? Então não necessariamente a gente precisa ter um Quasimodo. A gente pode ter um personagem que seja feio, grotesco, exagerado fisicamente por fora e por dentro seja exatamente o reflexo daquilo que ele tem por fora, né? Seja realmente amargurado, ruim, etc. Então isso não é regra, mas o Quasimodo para mim ele é um personagem caricatura, apaixonante e que eu gosto de usar como exemplo para a gente poder imaginar o que é o personagem caricatura, tá? Então ele tem esse físico que foge aos padrões da normalidade, mas ele tem esse coração bom, né, e tudo mais. Quem nunca assistiu Corcunda, assista, porque vale a pena, porque é uma história linda, maravilhosa, triste, mas é muito bonita a história do Corcunda de Notre Dame, do Quasimodo, e de tudo que ele pode trazer pra gente aí de ensinamentos, mas vamos focar no personagem caricatura. O personagem tipo, ele também tem algo que realça, algo que realmente foge, né, aos padrões, mas que isso está na maneira dele ser, tá? Na maneira dele vestir, na maneira dele se comportar. Então é o tipo dele, tá? É o tipo dele. Sabe um personagem que a gente pode colocar? O Jeca Tatu. Ah, o Jeca Tatu é aquele caipira, ai, aquela malemolência, aquela coisa da preguiça, ela deixa para amanhã, vou ter que levantar. Então ele é o extremo da preguiça, da moleza, do não quero nada com a vida, de parado. Ele é tipo. Agora, muitas vezes você pode ter um personagem que una o tipo com a caricatura. A gente pode ter o exagero no físico unido com o exagero dentro na personalidade dele. A gente pode ter isso. Então, por exemplo, o Jeca Tatu usa aquela calça, né? Pula brejo que a gente fala, aquele pezão com os dedões de fora, né? Aquela cara assim de cansado, de preguiça. Mas ele é um personagem tipo nesse sentido. Tá? Então ele é o exagero, o extremo da preguiça, da malemolência, da falta de vontade, de preguiça de trabalhar, de não querer nada com a vida, aquela rede, só fica lá o dia inteiro. Nós que estamos passando por esse período, gente, que tem que ficar em casa o dia inteiro, fala a verdade, é que a gente está trabalhando que nem condenado aqui, a gente não parou até agora. Mas fica lá, muito tempo lá na rede, olhando para o céu e olhando para as estrelas e nada, você não enlouquece. Né? E o Jeca Tatu, então ele é exagerado nesse sentido. Então essa é a imagem que a gente tem do personagem tipo e do personagem caricatura, ok? Então, fechando a nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão rápida dos personagens, porque a nossa atividade vai ser em cima dos personagens que a gente fez o fechamento com o que estava faltando de conteúdo. Então, o personagem é o elemento narrativo, não existe a possibilidade de se fazer uma narrativa sem personagem, é o personagem que pratica ou sofre ação, então é ele que vai movimentar todo o enredo da narrativa. E o personagem, então, ele pode ser do tipo
protagonista, todos os fatos giram em torno dele. Antagonista, não necessariamente toda história tem que ter antagonista, existem histórias que não precisam de antagonista, existem histórias que nós temos um antagonismo, que é o conflito de maneira natural, ninguém foi lá e provocou aquele conflito. Se tiver o antagonista, é aquele que pratica, o responsável pelo conflito. Não necessariamente ele é vilão, não necessariamente ele fez aquilo por maldade, mas ele provocou o conflito, então ele é antagonista. Nós temos o personagem secundário, que são todos aqueles que participam junto com a narrativa, desde que ele não seja protagonista ou antagonista. Existem graus, né, de participação de cada personagem secundário. Depois nós entramos na classificação, então, que vem com o personagem linear, aquele que do começo ao fim é do mesmo jeito. Se ele é bonzinho, ele vai bonzinho do começo ao fim. Se ele é mau, ele vai mal do começo ao fim. E o personagem complexo, como eu falei pra vocês, que é o personagem humano, que é aquele como nós, pisou no meu calo, o que eu faço? Ai! Pisou no meu calo, o que eu faço? Você me paga. Não necessariamente, mas pelo menos um grito de ai! Desgraça, vem na boca da gente ali, né? Um raiva que dá naquele momento. Então, a gente tem esse ímpeto, porque nós somos humanos, nós temos o nosso lado, o nosso lado de ímpeto, o nosso lado de extravasar emoções. Então, nós somos complexos, né? Nós saímos daquela linha de mesmice, porque nós não somos na essência dessa maneira. A gente pode até carregar ao longo do tempo, uma característica, um direcionamento maior para um lado ou para o outro. Mas nós temos a complexidade dependendo da situação que a gente vive. Depois nós temos, então, o personagem caricatura, que eu acabei de explicar, e o tipo também. Fechou? Então, elemento narrativo, nós trabalhamos os personagens, deem uma olhada, olhem bastante, porque eu vou passar agora uma listinha de exercícios para vocês. Em cima desses exercícios, prestem atenção, desenvolvam com amor, com carinho, com atenção. É uma atividade avaliativa, tem nota. Lu, quanto vai ficar? Lu, e se eu errar? Não se preocupem. O que eu vou analisar é se vocês realmente prestarem atenção no vídeo, se vocês prestarem atenção na aula, se vocês discorrerem. Gente, nós estamos numa matéria de redação. Vai responder sim, não. Por quê? Porque é legal. Porque é chato. Porque eu gostei. Porque... Não, gente. Quando a gente vai desenvolver uma questão dissertativa numa produção como essa, a gente tem que discorrer sobre a questão. Eu vou fazer com que você perguntas da maneira como você pode articular as suas respostas, ok? E eu vou cobrar essa articulação. Isso sim eu quero de vocês. Combinado? Então, hoje estou enviando para vocês aí esse vídeo dia 23, né, de março. Vocês têm que entregar essa tarefa até dia 27. Vocês têm várias disciplinas para fazer isso, façam com amor, com carinho, com atenção, não é nada exagerado, mas algo realmente para vocês construírem com a dedicação, com o esforço de vocês. Essa sala é show de bola, confio em vocês, conto com vocês, ok? Então, gente, espero que a gente se veja o mais breve possível. Semana que vem tem mais uma videoaula para vocês, dando continuidade aos elementos narrativos. Nós não vamos passar fora dos elementos para não entrar em procedimento. Lu, a gente não vai trabalhar Unicamp aqui, gente, eu acho melhor não. A gente tem depois nós temos que fazer as aulas expositivas de vocês, então vamos fazer tudo de uma maneira que não prejudique o andamento das aulas presenciais depois, tá bom? Mas continua aí, ó, conteúdo dado, conteúdo cobrado. A avaliação passada para vocês, vamos lá, gente, pensamento positivo, todo mundo na luta, para que logo, logo o Brasil e o planeta esteja livre dessa doença, né? E vamos fazer uma corrente muito positiva, tá bom? Saudade de vocês, um grande beijo, ó, e até mais. Tchau, tchau!